Então, vou dar 2 minutos para vocês, para levantarem, porque eu preciso fazer um teste com vocês para saber se vocês sabem onde estão com a cabeça. Então, por favor, levantem rapidinho. É um teste rápido. Tirem a cabeça com cuidado. Tirem a cabeça, segura a cabeça, põe debaixo do braço. Segura. Segura. É a sua cabeça, gente. Agora põe o joelho para frente. Tira com a mão direita, segura com a mão esquerda. Com a mão direita, tira a rótula do joelho, parafuso, com jeito. Agora atenção, põe na boca. Na boca, gente! Alguém sabe onde está a sua cabeça? Alguém acertou? Então, já que ela sabe onde está a cabeça dela, eu vou conversar com ela. Porque vocês estão com a cabeça voando por aí. Tudo bem. No turno da fome é assim mesmo, né, gente? Vocês imaginam as crianças que estudavam quando tinha o turno da fome das 11 da manhã até as 2 da tarde, né? Bom, vou começar contando, já que agora, para vocês recuperarem a sua cabeça, vou contar 2 historinhas. Uma primeira aconteceu quando eu fui fazer uma abordagem nas meninas de rua em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, quando era educador social de rua. Tempos atrás, muito tempo atrás. E eu cheguei na rua e apareceu um menino que me abordou. Porque normalmente eu ficava observando e conversava com ele, e esse menino chegou: "Ei, tio, você tem aí R$1 para me dar?" Na época devia ser um cruzado novo, né? 1 milhão de cruzados, devia ser alguma coisa assim, né? Eu falei: "Não." Ele falou: "Você paga para mim um sanduíche?" Eu falei: "Pô, não." Aí ele falou: "Você tem um passe?" E eu já pensando aqui o meu discurso não assistencialista de dizer aquele menino que eu estava aí para uma função pedagógica, e o menino botou a mão no bolso dele e falou assim: "Você não tem nem 10 centavos?" Eu falei: "Não, cara, eu estou aqui." Ele tirou a mão do bolso e falou: "Toma essa bonita para você, você é um cara lascado, meu." A bonita é uma bola de gude aqui, né? Em São Paulo chama de bola de gude. Eu guardo essa bolinha até hoje. E me fez pensar um pouco, que era essa ideia que eu queria trazer, dessa visão que a gente tem da incapacidade, da necessidade, né, de um poço de carências, que são essas crianças, que são essas famílias, né, das comunidades populares. Que é essa ideia de que a gente vai dar alguma coisa para eles, né? E esse menino me ensinou uma lição importante que foi assim, um dos grandes fundamentos do meu trabalho como educador social de rua. Que eles têm uma riqueza a compartilhar, eles têm algo a dar, que essa visão é muito importante para a gente. E ontem eu vivi uma cena em Fortaleza, muito parecida com essa, de uma menina que nós estávamos reunindo aí a REJUP, que é a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo. É uma rede de adolescentes, tem que falar rápido, gente. Essa menina de uma comunidade popular lá de Fortaleza, e nós estávamos recebendo o Unicef, uma delegação da Jamaica, que está fazendo um intercâmbio. E eu estava conversando com a minha colega da Jamaica, gastando as minhas 234 palavras em inglês com ela, e essa menina estava rodando ali e eu percebi que ela queria alguma coisa. De repente ela fala para mim assim, em inglês, assim, muito bom, falar assim: "Deixa eu me apresentar." Aí eu falei: "Claro." E ela se dirigiu à minha colega, que é uma jamaicana, que trabalha também na área de adolescência, e falou: "Eu sou a Ana, eu venho de uma comunidade popular aqui que você vai conhecer amanhã. É um grande prazer estar falando com você. Eu sempre quis conhecer uma pessoa de outro país." E a minha colega falou: "Ah, que legal que você... eu trabalho, eu sou que nem o Mário aqui, só que lá na Jamaica." Né? E aí ela falou: "E o que você faz lá?" Aí ela explicou e a menina começou a explicar. Aí terminou, nós ficamos aí uns 15 minutos, ela num inglês perfeito. E aí quando a gente encaminhou as coisas, a menina subiu lá pro quarto dela, eu fiquei conversando com a minha colega, subiu pro quarto dela, a menina ficou conversando comigo, e ela veio e me deu um abraço e me disse assim: "Muito obrigado. Eu tinha um grande sonho de falar com alguém que fala inglês de verdade." Então você veja que ela queria mostrar uma competência dela, uma capacidade,
que eu nunca imaginei, olhando para aquela menininha assim, toda espivetada, falando aquele sotaque cearense bonito, que ela tivesse um inglês tão perfeito. E ela conversou durante mais de 15 minutos. Então, essa ideia que eu queria trazer aqui, da gente deslocar um pouco o olhar da carência, da necessidade e ver as competências, as riquezas que existem no outro lado. Isso é fundamental para fundar uma escuta que a gente precisa fazer, né, das famílias, aqui para a gente entrar rapidamente no tema das famílias. Queria para vocês imaginem que aqui tem um slide e que esse slide esteja escrito 3 tipos de escuta. Uma escuta que é a escuta condicionada, uma escuta que é a escuta desinteressada, imagine a palavra desinteressada piscando, gente, e uma terceira que é uma escuta acolhedora. Uma escuta condicionada que ela está falando que está com tensão, preciso falar com a psicóloga para ela dar um apoio. Ela está falando que tem um conflito, violência, preciso falar com o conselho tutelar. A escuta condicionada é aquela escuta que a gente vai escutando e vai botando nas caixinhas. A escuta essa, desinteressada, é aquela, estou entendendo, sim, estou entendendo, fala mais, que você não está nem aí para o que a pessoa está falando. E a escuta acolhedora é aquela que usa de algumas técnicas, e a melhor técnica, é a técnica de refrasear o que a pessoa está dizendo. Você está me dizendo que está sentindo dificuldade de lidar com o seu filho, é isso? E como é que é esse sentimento? Então a pessoa vai buscando aprofundar o que a pessoa está de fato escutando, está acolhendo aquilo que vem sendo dito por aquela família, por aquela pessoa, por aquele grupo, por aquela comunidade. Então, imagine que eu agora fiz um X nesse... essa escuta condicionada, fiz um X nessa desinteressada e ficou piscando só a acolhedora. Essa era a que eu queria fazer, mas eu ainda não sei trabalhar no PowerPoint para fazer isso. Mas esse é o nosso desafio de fazer uma escuta acolhedora. Então, o ponto de partida para a gente discutir uma metodologia de trabalho com família, além de todo esse arcabouço teórico, jurídico, ele parte de uma disposição para o diálogo. Mas um diálogo que tem, claro, níveis diferentes de compreensão do mundo, da história, das coisas, do universo, mas que é preciso aprofundar a partir das competências que cada um tem que ter. Então, quando nós falamos aqui de capacitação de agentes, aqui a lista era grande. Olha, gestores e técnicos das políticas sociais, educadores, assistentes sociais, professores, acadêmicos, educadores sociais, políticos e outros. Estava na lista lá dos que vocês foram caracterizados por alguma dessa categoria aqui lá no convite do evento. Então, obviamente que as competências que cada um desses diferentes profissionais vão ter que desenvolver são diferenciadas, são conteúdos muito diferenciados, mas a essência do processo de trabalho com famílias para constituir uma metodologia, eu defendo aqui arduamente, pela minha experiência e também por uma discussão dentro de um recorte democrático, participativo de cidadania, de que tem que partir da escuta. Não tem outro ponto de partida. Não pode ser de juízos, não pode ser de condicionantes, de prescrições que o juiz mandou, atender essa família. Tem que ser pela escuta. E aí eu vou dizer rapidamente, eu ia explicar cada um, mas eu só vou citar aqui alguns 6 exemplos de trabalho com família que eu já participei como educador, às vezes como coordenador, às vezes como um técnico. Se, por exemplo, a gente fosse discutir o trabalho com famílias de adolescentes cumprindo medida socioeducativa, a gente fez uma grande escuta dos adolescentes, das famílias, e a gente concluiu que a gente tinha que explorar o potencial que a família tem para contribuir para romper a trajetória do adolescente na prática de atos infracionais. Então, toda a nossa equipe se concentrou nisso. É isso que a família quer,
é isso que o nosso programa quer, é isso que os adolescentes querem. Só tem um objetivo, não tem milhares de objetivos. Depois tem alguns milhares de objetivos específicos que sempre precisa ter para ser mais sofisticado. Mas o grande objetivo é que aquele menino, ele interrompa essa trajetória da vida dele, porque o delito é uma trajetória. E aí, eu vou fazer uma propaganda, tem um livro chamado Sem Liberdade, Sem Direitos, que é o trabalho que eu fiz mostrando como o delito é construído numa trajetória de vida. E no adolescente não acorda um dia e diz assim, vou ser infrator, e pá, é infrator. Não é? É uma trajetória, então eu preciso interromper essa trajetória. A segunda experiência que eu tive foi de trabalhar com grupos que trabalhavam, nesse caso eu estava mais assessorando os beneficiários do programa de Bolsa Família. E a discussão que a gente fez, e que depois da escuta, era de que a gente precisava construir uma rede local de desenvolvimento social. Precisava, naquela comunidade, precisava atrair serviços públicos, políticas, mas além disso, mapear melhor para que porque as famílias estavam dando conta de fazer as coisas. Mas o desafio que elas tinham era maior do que a comunidade oferecia. Então precisava empoderar, melhorar a comunidade, desenvolver a comunidade, para usar uma expressão mais na moda, né? Uma terceira experiência foi com alunos de escolas do ensino fundamental. Eu fui professor de História, Geografia e Ensino Religioso. E nessa escola, o nosso grande desafio, né, no trabalho com as famílias, era promover uma gestão democrática da escola e construir uma comunidade de aprendizagem. Que os pais se encantassem pela aprendizagem, que a família sonhasse que os filhos delas estejam aprendendo coisas interessantes, descobrindo o mundo, né? Usamos muito aquele conceito de Paulo Freire, né, que ser educador, né, é uma pessoa que tem uma existência anterior no mundo, uma experiência anterior na história e vivências significativas a partilhar. Não anotaram, não vou repetir, por isso espero o quarto trabalho que eu vivi, que eu acompanhei, um trabalho com vítimas da exploração sexual e tinha um trabalho como educador também, era o que a gente chegou ao consenso. Eu estou dando esses exemplos para dizer que da escuta da família, do debate dos profissionais, tem que colocar um ponto de partida, um objetivo central para o trabalho. Senão as coisas ficam muito soltas e ao final do tempo você não consegue dizer se a sua metodologia funcionou ou não funcionou, porque você não sabe qual é o horizonte. E eu espero que o horizonte não seja a adequação social, né? A inclusão produtiva na sociedade, de forma a não ter nenhum tipo de desajuste, né, que quebre a harmonia da nossa sociedade. Eu espero que seja, né, um objetivo construído coletivamente, que tem a ver com o exercício da cidadania, da participação e da democracia. Isso eu já falei, então, vou de novo. Então, o que tinha nesse grupo que trabalhava com vítimas da exploração sexual? Produzir vínculos afetivos sustentáveis, resgatar a autoestima, o autocuidado e a autoproteção. Era isso que a gente precisava com aquelas famílias, né? Era tentar, porque os vínculos afetivos eram muito confusos, eram muito difusos, né? Eles estavam sendo interpretados, às vezes eles estavam sendo deturpados. Então construir tinha muito, né? E que obviamente, né, tem muito a ver com o que a gente falou hoje aqui, que se falou antes na mesa, né, dessa ideia de uma presença afetiva do profissional, né, que abraça, que entende, que se solidariza, né. A quinta experiência foi com alunos de ensino médio em escolas do campo, onde o grande conteúdo do trabalho com família, o grande objetivo, era integrar o conteúdo da escola com a dinâmica da economia local, aquilo que é chamado de educação contextualizada, né? Era desenvolver material didático, trazer o conteúdo. 5 minutos. E o sexto exemplo é um trabalho que foi a minha grande história de trabalho com crianças e adolescentes que vivem na rua,
que a gente chegou à conclusão que a gente tinha uma grande tarefa no trabalho com família, que era mediar os conflitos intergeracionais e interparentais. Que é esse, que o menino não está na rua por causa dos problemas sociais e econômicos do neoliberalismo, é também por isso, mas está principalmente pelos vínculos que ele estabelece, pelas rupturas, melhor, que ele estabelece, pela inexistência naquele núcleo familiar de alguém com uma capacidade de mediar os interesses, as vontades. Porque se fosse pelo neoliberalismo, a gente teria milhões de meninos na rua. E a gente não tem milhões, por quê? Porque existe, mesmo nesse contexto de pobreza, de exclusão, existem valores, existem pessoas com tolerância, com capacidade educativa, com compreensão, com afetividade e com tudo isso. Então, eu quis dar esses exemplos. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia avançar em cada um deles para falar como a metodologia foi desenvolvida em torno desse objetivo. Aí eu queria fazer uma citação aqui, que uma coisa importante nessa metodologia é a gente desconstruir mitos, né? Eu fiz uma leitura rápida, daquele Orientações Técnicas sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, publicado em 2012 pelo MDS, e vi um trabalho maravilhoso de conceituar, pela perspectiva teórica e pela primeira vez uma abordagem dialética num documento oficial, que normalmente são sempre tão funcionalistas, esses documentos. Então percebe uma diferença, um avanço, mas eu tinha que encontrar um negocinho lá para fazer, não uma crítica, mas uma reflexão. Não é uma crítica, porque eu acho que a gente tem que tomar o processo que a gente está vivendo, como foi bem dito aqui. Nós estamos avançando para reconhecer a família como um ator social importante no processo de inclusão social, no processo de participação e de democracia. Mas o que acontece é que nós estamos sempre entre essa memória que nós temos social, assistencial, caritativa, que fica martelando na nossa cabeça, e essa necessidade de ser dialético, de avançar e de ser um pouco mais histórico-crítico, Então eu encontrei lá uma linha que diz o seguinte, vou ler. Agora, na hora de definir o enfoque de ação, ele começa a definir que a abordagem deve ser de direitos e deveres. E eu ouvi uma explicação interessante outro dia, que eu queria reproduzir aqui, que o enfoque de direitos e deveres é um pouco do resquício que a gente tem da ditadura militar. Numa sociedade democrática não existem deveres, existem responsabilidades. Eu faço isso porque eu sou responsável por essa sociedade. Eu tenho direito à educação e eu tenho a responsabilidade de estudar, de produzir conhecimento, de compartilhar esse conhecimento com os outros. É um imperativo ético da minha noção de coisa pública e de democracia, de participação social. Não é uma imposição do Estado sobre mim de que eu tenho esse dever. Eu sei, não quero fazer uma crítica, eu quero fazer uma reflexão sobre isso, porque a linguagem nos trai, ela está carregada de valores, de princípios, de coisas que ainda são memórias, dos tempos atrás. E quando define a ação com adolescentes, ela lista uma questão como a gravidez na adolescência, a violência, o uso de drogas. E por que a gente não lista uma coisa como o direito ao prazer, a interação social, a produção da autonomia na adolescência, a identidade? Por que a gente vai pelo caminho tortuoso de citar os problemas? Porque é a nossa memória, de um modelo assistencial, caritativo e até, em alguns casos, de um modelo repressor que ainda está no nosso hard drive aqui, nos cutucando. Então, o meu tempo terminou. Eu queria dizer que eu acho que é muito importante essa discussão. O Brasil produziu uma reflexão sólida e profunda sobre isso. Nós estamos com os conceitos muito bem constituídos. A nossa prática é que precisa traduzir esses conceitos para o dia a dia, e eu acho que esse é o desafio que nós temos e do qual eu
compartilho com vocês. Muito obrigado.